Eu fiz várias coisas na vida e nem sempre pude fazer jornalismo, eu tive que fazer outras coisas. Então, na soma total, por mais tempo sou jornalista. Não, tá bem, jornalista, tá bem, tá bem. Olha, há até um equívoco a respeito disso. Eu já li que, e já ouvi que eu comecei em 52, que eu sou jornalista, estou fazendo 60 anos de jornalismo, 59 e tal. Na verdade, eu me profissionalizei em 54, meados de 54, no Diário Carioca. Fiquei alguns anos lá, passei por todas as atividades de redação. Isso foi muito útil para mim. E, por curiosidade, também me aconteceu de conhecer aprender razoavelmente, ou pelo menos o básico, de oficina de jornal. Isso depois veio a ser muito útil, porque eu me interessei muito por reformulação de jornal, né? Comecei a estudar isso, pesquisar isso. Foi o que mais me interessou em jornalismo, foi isso, né? Tive a oportunidade de aplicar, pelo menos em parte, na chamada reforma do Jornal do Brasil, né? Depois no Correio da Manhã. Olha, os primeiros que eu admirei efetivamente eram do Diário Carioca, né? O Luiz Paulistano, que foi um jornalista excepcional, era o chefe de reportagem do Diário Carioca e editor do material mais geral do Diário Carioca. O Pompeu de Souza, que era o chefe de redação do Diário Carioca. Admiração sólida, segura, irrestrita como jornalistas, eu tive por esses dois na minha primeira fase de atividade profissional. Olha, tinha secularmente. Tinha secularmente. Né? Eu também não sei por que acharam que era preciso pôr, mas de repente todos os jornais passaram a ter, não sei exatamente em que altura, muito lá atrás, com toda certeza. E esses fios vieram até aquela altura ali, até aquela época, né? Houve duas coisas que facilitaram muito essa retirada dos fios, que hoje tem dezenas de autores. Autor de tudo. O menos autor sou eu. Em livro, em filme, tem autor aí para tudo que é lá. Mas duas coisas facilitaram. Uma é que, a dada altura, antes da reforma, já estávamos no Jornal do Brasil para o que era apenas um desejo de fazer um jornal e tal. Eu, Goulart, Amilcar de Castro, o escultor, Goulart, o Ferreira Goulart, o poeta, excelente jornalista. E nós tínhamos trabalhado juntos na Manchete. A dada altura, o Goulart se aborreceu com o Odilo, saiu do jornal, pouco depois o Amilcar também. E eu fui autoexilado para o esporte, porque ficava até em outro lugar, em outro andar. E era uma sessãozinha mínima. Aí eu aproveitei para fazer dali uma porção de experiências, porque já era a minha porta de saída, já era um andar mais baixo, mais perto da rua mesmo. Então eu aproveitei para fazer um laboratório ali, né? Experimentei uma opção de coisas, dimensão fotográfica, jogo com fotozinhas de uma coluna só, mas montando desenhos, né? Desenhos abstratos, geométricos. Havia um problema sério que sempre levava a seção de esportes a ser a última a fechar e no dia seguinte receber uma reclamação porque tinha atrasado o jornal.
é que o jornal só tinha 2 máquinas de fabricação de fio, de produção de fio, e uma delas estava pifada, funcionava muito mal. Além disso, havia aqueles jogos à noite e tal, aquela coisa. Enfim, havia sempre complicação. Já foi uma coisa que me indispôs um pouco com o fio e aprofundou em mim a maluquice de tentar tirar aquilo tudo, que era uma ideia que se começava a aplicar em revista na Europa, não em jornal. Estilo de paginação de revista que estava sendo buscado em Paris por um grupo que fez uma inovação fantástica em técnica de revista. Foi o grupo que assumiu o velho Parrimati, que aliás naquela altura não era velho, era uma revista recente. Então, só esse troço de fio realmente não tem sentido, porque tanto o preto do fio divide, como o branco também divide. Ambos funcionam como divisões. Então, se você tira o fio preto, passa a haver uma divisão branca. Lá se foi o fio. Depende do ponto de vista. Para algumas pessoas faz exatamente aquilo que não devia fazer. Quer dizer, aquilo que sempre desagrada. Toda notícia desagrada alguém. Não há notícia neutra. Sempre desagrada. Não necessariamente aquele que é objeto da notícia, não é isso. Mas, de qualquer modo, é uma profissão extremamente variada nas suas formas, no seu alcance, né, no seu alcance social, político. Eu diria que cabem tantas definições, segundo cada uma dessas maneiras de trabalhar em jornal, ou em revista, televisão, que quase que se poderia, para ter uma definição genérica, de alcance generalizado, dizer que é apenas uma forma de comunicação entre pessoas não necessariamente desejosas de fazer essa comunicação, mas incumbidas de fazê-lo, e o público disponível e interessado em saber o que é que esses sujeitos têm, o que é que essas pessoas, o que é que esse núcleo de profissionais tem a dizer. Diferença entre jornalismo de notas sociais e o jornalismo de seção de polícia, de esporte, de política, de editorial, né? São coisas tão diferentes. Eu, por exemplo, nunca fiz um editorial na minha vida. É a única seção em jornal por onde eu nunca passei. E isso foi uma deliberação minha. Porque, no geral, você estará emitindo conceitos, formulando opiniões, julgamentos que não são seus, com os quais frequentemente você conflita, no mínimo discorda. E eu não me dispus a isso nunca. Não foi por virtude, não. É por temperamento, é por uma certa indignação incompatível com esse tipo de atividade, para mim. Conheci editorialistas da maior respeitabilidade, mas eu não me sentiria confortável fazendo. Eu acho que a época áurea do jornalismo brasileiro foi exatamente aquela fase entre final da década de 50 e primeira parte da década de 60, em que o jornalismo brasileiro se reviu também o próprio jornalismo sob uma porção de aspectos, assim, né? Contestando muita coisa, não tão bem
em alguns sentidos, e muito bem em outros, muito criativamente, muito inovadoramente, a tal ponto que essa coisa inacreditável para aquela época. Nós fomos objeto de imitação por jornais de grandes centros, por jornais de Nova York. Essa eliminação dos fios, por exemplo, veio a ser adotada no exterior. Isso começou aqui no Brasil. Na Universidade de Colômbia se fez um seminário a dada altura, eu não fui, mas era em torno de uma coisa que eu tinha feito no Jornal do Brasil, que era a possibilidade de você desenhar a disposição das matérias de primeira página, principalmente, uma coisa que me irritava profundamente em jornal era aquele negócio, você está lendo na primeira página, começa a ler uma matéria e diz assim, continua na 19, você vai para a 19. Eu sempre detestei isso. Aí quando chega no final daquela lá na 19, você voltava para a primeira página, estava lendo. Aí dizia, continua na 14, lá ia você para 14, voltava para pegar uma matéria. Olha, aquilo era uma coisa insuportável. Né? Eu não suportava jornal em geral. Mas essa era uma das coisas que mais me aborreciam. Aí eu criei esse tipo de super síntese que, além de me permitir ter uma visão do jornal, já sem me obrigar a ir lá dentro e voltar, eu iria se eu quisesse, mas eu já saberia ali o que eu ia encontrar e, se quisesse saber onde, também já estava indicado ali. Além de me permitir isso, também me permitia fazer da página um desenho geométrico, e interessou muito no exterior saber como é que se tinha conseguido isso. Porque há mais de século você fazia um risco aproximado, né, com os lugares mais ou menos em que as matérias deviam ir, e lá no chumbo, na oficina, é que os paginadores de chumbo dispunham as coisas, escolhiam os tipos, né? Então interessou muito a eles saber como é que a gente tinha feito isso. Foi uma outra coisa adotada no exterior e tal. O jornalismo brasileiro, a imprensa brasileira atravessou o século até o golpe de 64 com uma divisão partidária muito nítida nos jornais, né? Entre os jornais. Aqui no Rio, por exemplo, você tinha o Correio da Manhã como um jornal identificado com o PSD, que era o partido dos coronéis do campo, do interior, com um certo setor da burguesia, da alta burguesia, mais cordato, menos enraivecido. O Diário de Notícias era o jornal dos militares e da UDN, que havia surgido com uma ideia democrática, mas caminhou rapidamente para a direita. O Globo também muito udenista, nem era um jornal de grande importância, um jornal importante, um vespertino importante, mas não era metade do que veio a ser. Enfim, você tinha uma partidarização bastante clara. O Diário Carioca era também do PSD. São Paulo, o estado muito identificado com a UDN, né? E com a linha mais dura da UDN, e por aí. Muito mais jornais. Aqui no Rio houve 17 jornais simultâneos, concomitantes. Nessa época havia 17 jornais. Bom, o que acontece? Primeiro, eles se massificam politicamente na identificação com a derrubada do governo João Goulart,
a derrubada da Constituição de 1946, e vivem 15, 16 anos e tal, muito identificados nessa posição, se assemelhando politicamente muito, e depois, quando começam as dissensões, eles passam a se identificar como dissidentes, na dissidência, em relação ao regime. Em seguida, cai o regime militar, eles se identificam no processo de democratização para evitar que essa democratização vá além do que é admissível por essa alta burguesia. Continuaram parecidos, o governo Fernando Henrique os identificou mais solidamente ainda, ficaram todos com complexo de gazeta mercantil, todo mundo, todos eles eram jornais de economia, tome de economia, o leitor que se dane, problema deles, se entendeu, se não entendeu. E isso os igualou muito, né? Igualou muito. O PT também cumpriu um papel nessa história porque ajudou a manter a aproximação entre eles, né? A identificação deles no antipetismo. Parece que eles têm a deliberação de provar todos os dias que o velho Marx não morreu. Pelo menos sob vários aspectos, entre os quais ele está vivo. A velha luta de classes, né? É ali aquela coisa de não deixa... É isso mesmo? Eu acho que sim. Há um evidente interesse em manter um domínio sobre a estrutura social, né? E, portanto, a ascensão de movimentos como o Partido dos Trabalhadores e o Sem Terra, né, do Stedley e tal, essas coisas. Como no campo você encontra resistência à colonização popular, né, mais popular, até a colonização índia, né, encontra resistência brutal. Eu acho que isso fez a Folha de São Paulo ser notada, porque era um jornal de presença muito pouco notada, né? Também criava poucas razões para ser notada, até que o bom entendimento entre o velho Frias, entre o Otávio Frias, pai, e o Cláudio Abramo, que foi um esplêndido jornalista, produziu essa ideia do: olha, vamos aceitar que o jornalismo deve publicar aquilo que deva ser publicado, independentemente da corrente de pensamento. E isso é particularmente notável porque começou ainda no regime militar, né? Eu acho que era o Figueiredo, quando começa aquela coisa mais frouxa. A Folha se projetou com um tipo de jornalismo mais, que hoje chamam de investigativo, o que forçou outros jornais a também publicar coisas que não eram temas do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro tinha uma pauta temática muito estreita, né? Tudo aquilo que não interessasse aos setores dominantes da sociedade não se incluía na pauta do jornalismo brasileiro, né? Uma coisa é absolutamente clara: por mais que investigue, por mais que alguém tenha o talento de repórter, a chave não é o repórter, é a fonte. A fonte é que é a verdadeira dona da notícia. O que o jornalista vai fazer, o repórter vai fazer depois, e o editor complementará,
pode ser uma coisa imensamente rica, criativa, pode ser que a consequência venha daí e não exatamente da fonte. Mas o fato é que sem a fonte nada disso teria havido. Há várias visões a respeito de fonte. Eu disse, por exemplo, naquele programa Roda Viva, que eu não convivo com... Eu não tenho convivência realmente com políticos, embora nos últimos anos, sobretudo nos 5, 6 anos, eu esteja escrevendo sobre política, basicamente. E isso se deve ao fato de que cedo eu entendi que a informação de político é uma informação viciada pelo interesse dele, por menos que ele faça isso intencionalmente. Mas ele não trai o seu interesse, que não é o meu, que eu não sei se é de quem vai ler aquilo que eu vou escrever. Então, comecei a me dar conta de que os territórios de boas informações são aqueles que circundam as pessoas, políticas ou não, que detêm boas informações daquele setor, daquele seu setor de atividade. E foi por aí que eu desenvolvi o meu trabalho de muitos anos em que eu, todos os dias, dava uma notícia nova na Folha de São Paulo, exclusiva. E consegui fazer algumas coisas que eu acho até que sugeriram, induziram um pouco a linha que a Folha de São Paulo veio adotar, a meu ver, exageradamente a partir de certa altura, de ir buscar e transmitir e tornar pública a informação sobre os negócios do Estado, os negócios no Estado. As empreiteiras não começaram a fazer negócios no governo Sarney, nem na ditadura com a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, toda a vida fizeram. Mas isso era um tabu na imprensa. Ninguém mexia nisso, ninguém tocava nesse tipo de assunto. A Norte-Sul era, para aquela época, isso foi em 87, era uma obra descomunal. Eram 2 bilhões e 400 milhões de dólares na primeira fase. Eu comecei a sentir que havia, evidentemente, coisas a serem desvendadas ali naquilo, mas não tinha acesso, não dava para entrar, eu não conseguia entrar. Então me ocorreu uma tentativa. Eu escrevi um artigo que seria meio desproposital sobre a Ferrovia Norte-Sul, um artigo bastante incisivo, com a esperança de que alguém que também se indignasse com a dimensão daquela obra, com as características estranhíssimas que envolviam aquela concorrência, se interessasse por me dizer alguma coisa a respeito a partir da leitura do artigo. E aconteceu isso. Eu tive a sorte de ser lido por pessoas muito corajosas, que colaboraram muito comigo, decisivamente comigo. Não chegamos a nos conhecer durante todo esse período, mas confiamos à distância entre nós muito intensamente, a ponto de que eu disse, eu vou nessa, eu vou
vou de cabeça nisso aí. Como resolver, como solucionar essa coisa. Havia várias hipóteses, tal, escrever o resultado, entregar um cardeal desses aí e tal, registrar no cartório, mas se registra no cartório e tal. O cardeal pode ter, vamos dizer, não, recebeu aí e tal, é amigo dele. Aí veio a ideia, não, publicar antes. Agora, como publicar sem que isso seja percebido? Aí Está sendo classificado. acabou virando um classificado. Cifrado. Lotes, era como se fosse a publicação de resultado de sorteio de lotes de terreno, lá de lote de qualquer troço desses aí. Tá. Esse trecho todo de obra estava dividido em 18 lotes, então o título já era lotes, título classificado, e cada sigla era acompanhada do número do lote que caberia àquela empreiteira. E quando foi feito foi feita aqui pela Valec a concorrência, a licitação e tal, cada lote foi batendo com... Certo. E os 18 bateram, mas não foi manchete do jornal. O que me proporcionou vários jantares com vinho. Porque ninguém de lá para cá, no período em que isso foi mais, foi um assunto mais notório e tal, as pessoas não acreditavam, não foi manchete? Eu disse, não foi. Claro que foi, pô, você que não se lembra. Foi, eu me lembro que foi manchete e tal. Quer valer um jantar? Com vinho. Pá. Isso e a doença do Figueiredo também me deu muito jantar. Um dia eu mandei para a Folha, fiz a minha coluna contando, dizendo que o general Figueiredo ia ter que se licenciar do governo, dado o agravamento da sua situação coronariana e tal. E pá. Minha mãe quase morreu nessa história. Ela sentou lá para ver a novela dela e tal, e cadeira de balanço. Antes havia o jornal e tal, o telejornal, o Jornal Nacional. E aí, de repente, entra o general Rubem Ludwig, disse: o jornalista Jânio de Freitas é um terrorista. A velhota quase... Teve lá um pipoco cardíaco, coitadinha, Angina. No dia seguinte foi uma pauleira, eu levei pau de tudo que era lado. Foi um horror. Foi uma coisa... Criaram-se, inclusive, situações que eu me esforcei muito para que não ficassem em mim como mágoas, porque até amigos meus, assim, pessoas muito próximas de mim, não sei por que razão, talvez por achar que era um dever jornalístico e tal, publicaram que a notícia não era verdadeira. Que tal. Foi assim durante uma semana. Durante uma semana. E aí, estava trabalhando um dia, quase larguei o jornalismo nessa coisa. Eu tinha muita convicção da informação, mas era uma pauleira que eu estava sendo arrasado, inclusive pela Folha de São Paulo. E de repente me ligaram de Brasília: Jânio, entrou na Câmara agora um pedido de licença do Figueiredo para sair do Brasil com a finalidade de tratamento no exterior, tratamento de saúde no exterior. Aí acabou sendo lida lá a carta dele lá na Câmara, foi divulgado e tal. Não, e tal, olha e tal, você vai fazer um artigo. Eu falei, eu não vou não, mano. Hoje é o dia de vocês.
Esperei o Figueiredo viajar, ele viajou, aí foi operado. Então eu fiz uma coluna, tomei algumas dessas frases e fiz uma coluna dizendo assim: fulano de tal, Jornal do Brasil, tanto do tanto. O general Figueiredo, na verdade, está muito bem de saúde. Fulano de tal, tal jornal ou revista, tal data. Não é verdade que o general Figueiredo... E fiz uma coluna só com essas frases e no final eu disse ao general Figueiredo os votos de pronto restabelecimento. Aos outros também. E me dei por satisfeito, mas foram dias muito duros. Mas também não foi manchete da Folha de São Paulo. Também não foi. Há atualmente uma curiosa identificação do jornalismo político atual com aquele anterior a 64, em que o jornalismo político era muito dividido pelas definições partidárias de cada jornal. Como um jornal era udenista, ele se permitia liberalidades noticiosas quase ilimitadas, desde que para atacar o PSD, o PTB, o Getúlio, o Jango, o Juscelino e companhia. Hoje em dia, acontece algo muito parecido, mas por um outro motivo, se bem que esse motivo partidário também esteja presente, embora não particularmente em relação a um partido, posição de esquerda em geral e tal, mas fundamentalmente porque houve uma perda imensa de rigor da apuração. Nós estamos agora, nesse momento, vivendo em dezembro de 2012, nós estamos vivendo aí mais um escândalo de corrupção e tal, um grupo dentro do governo, tudo bagrinho, não há nada imenso, mas o escândalo é gigantesco. Um sujeito se aproveitou particularmente dos contatos, não sei o quê, de uma secretária, ex-secretária do Lula e tal. Muito bem. Ontem, o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, convidado a prestar esclarecimentos no Congresso, dizia no Senado o seguinte: não há no inquérito feito pela Polícia Federal, que é a fonte de todas as informações a respeito desse episódio, não há os tais 120 telefonemas que estão sendo noticiados, trocados entre o presidente da República e a dona fulana de tal. Pois bem, disse ele, eu não entendo como é que vem isso, de onde é que vem isso. Houve até a publicação de que não eram 126 só, eram 1.026 telefonemas, captados pela Polícia Federal. Não há nenhum no inquérito. A Polícia Federal simplesmente não gravou o telefonema dessa mulher, porque, como o Cardoso, José Eduardo Cardoso, explicou ontem no Senado, para quem quisesse ouvir, as autorizações judiciais para gravação são para fatos em curso. Ela foi secretária do Lula lá atrás. A relação dela, de pedidos, não sei o que e tal, foi lá atrás. Não havia nada em curso com participação dela para que fossem gravados os telefonemas dela. Não há esse telefonema, não houve esse telefonema, mas não há, segundo o próprio ministro da Justiça, que é o chefe maior da Polícia Federal, não há essas coisas. E assim se tem dado informações, notícias
abundantemente, livremente, e não acontece nada, em nenhum nível, nem no nível do jornalismo, nem no nível judicial, onde presumivelmente essas coisas deviam ser. Eu mesmo respondia uma boa dúzia de processos no passado. Felizmente, um parênteses aí para registrar que ganhei todos em todas as instâncias, sem nenhum favor de ninguém, porque nunca pedi nada. Tem importância, sim. Primeiro porque isso é feito com um propósito que, em termos jornalísticos, no mínimo é discutível. A vida privada é matéria de jornalismo. Se ela não tem relação com o interesse público, se um chefe de governo tem lá um caso com uma secretária, com uma repórter, por exemplo, Sim, né? Dependendo de quem seja esse chefe de governo, é publicado ou não. Seja verdade ou não. Num caso notório, conhecido, todo mundo sabia em Brasília, ninguém jamais publicou uma linha a respeito. Depois que o cidadão ficou viúvo, então houve uma outra coisinha, uma outra... Olha, agora não há nenhuma segurança sobre essa informação. Ninguém tem segurança de que isso seja informação verdadeira. Mas está dada inconsequentemente, não há nenhum problema, dado e tal. O grande argumento, pelo menos ao que eu ouvi, em favor dessa notícia, é que a Marisa não viajava com o Lula quando essa moça ia. Ou então essa moça ia quando a Marisa não viajava com o Lula. Acontece que é notório que qualquer moça, mulher que se aproximasse do Lula por qualquer razão, já era motivo para a Marisa ter brotoejas na alma. Imediatamente reagir. Era aquilo que a gente estava falando das consequências, quando falamos aí da história da moça com o Lula e tal, que eu disse, não, essa coisa tem consequência, aí falando a consequência política, mas você sabe que há uma história meio absurda, meio não, absurda, também parecida com essa história do Lula aí, que deu numa dissolução familiar e no suicídio de um dos filhos. E a notícia era falsa. E nunca publicaram, o jornal que publicou nunca retificou. Eu, uma ocasião, perdi a paciência com o caso do Bernardo Cabral, namorando uma repórter. Ele namorava? Estava namorando uma repórter e tal, e aí um repórter da Folha, era repórter da Folha nessa época, começou a tentar fotografar o casal e coisas desse tipo. Uma amiga dela me ligou e disse, olha, ela está desesperada, vai acontecer alguma coisa terrível, porque ela está desesperada com essa história, que vão publicar. O Bernardo casado, né? Então, fiz uma intervenção lá na Folha, falei, jeito nenhum e tal, consegui segurar. Aí vem o caso do Cabral com a Zélia. Foi uma tal barbaridade, eu fiquei tão indignado. Eu escrevi um artigo, está na coleção da Folha, eu escrevi um artigo espinafrando a imprensa, porque não pensam que o sujeito é casado, que ele tem uma mulher na casa dele, tem filho. Porra, em troca de quê a publicação de todo aquele carnaval que foi feito, que os dois estavam namorando, a Zélia e o Cabral? Que importância tem isso? Nada a ver com o governo, com o interesse. Agora, na casa dele, só pode ter sido um inferno. Ele me telefonou chorando para me agradecer. Eu não sei explicar a você o que é que leva as pessoas a fazer isso. O que eu tenho observado, e é o que mais me
me incomoda é que os jornalistas de jornal ou de revista que estão fazendo blogs, enfim, tem uma participação sistemática, profissional, estão mudando a sua linguagem quando aplicada a jornal ou revista. A influência da internet, dessa linguagem, dessa liberdade de linguagem e dessa agressividade permitida na internet, está se encaminhando está sendo levada para as redações dos jornais e das revistas. É uma coisa curiosa. Já há hoje pessoas que escreviam bastante bem, sabiam estruturar um artigo, já não sabem mais fazer isso e escrevem com os pés. E é um efeito da internet, sem a menor dúvida, porque é a linguagem que, no seu trabalho de internet, eles começaram a usar paralelamente àquela que mantinham em jornal e que foram perdendo e que já se foi. Esse efeito é terrível, é uma coisa... Agora, quanto a jornal e internet, você disse isso vai... o jornal acabar, eu vou ficar muito triste. Olha, a internet não tem nenhuma culpa, nada, de tantas culpas que lhe estão sendo atribuídas pelo que está acontecendo com os jornais diários, daqui e de qualquer lugar. A culpa está nos jornais. Culpada não é a internet. Vai acontecer aos jornais aquilo que os jornalistas de jornal façam dos jornais. Vai acontecer às revistas aquilo que os seus jornalistas façam. A internet vai procurar o caminho dela. Muito pior do que enfrentar a internet foi ali pela altura de 50 para 60 e comecinho, a televisão com a transmissão direta ou com um intervalo muito rápido entre o fato e a transmissão. Já não era nem só a fotografia, era também o movimento. Ou transmitido direto, ou transmitido pouco depois, mas já era o evento, o acontecimento, devidamente mostrado no seu movimento, na sua dimensão, em todas as suas dimensões físicas. E olha, isso aí, para o jornal naquele tempo, trabalhando com clichê, não era nem offset, trabalhando com clichê, olha, isso foi tremendamente difícil. Mas se encontrou uma saída, que começou naquela história do Jornal do Brasil. Qual é a saída? Nova cara, muda tudo. E muita informação. Aí a televisão não pode concorrer. Há 15 dias atrás eu vi um artigo ali muito bom, dizendo, olha, podem me chamar de Cassandra, mas os jornais vão morrer. E é uma pessoa... Jornais de papel. Hã? Os jornais de papel, o jornal. Saiu um artigo muito bem feito na Folha de São Paulo com essa tese que, enfim... Como tese, eu aceito, mas vai depender de que as pessoas que estão em jornal, como autora desse artigo, façam do jornal. Outra coisa. Claro. Que não seja... Se ficar dentro do jornal pensando na internet, que é o que acontece hoje, é claro que o jornal vai embora, pô. Tem que pensar no jornal, pô. Há dois tipos de dificuldade contra essa atitude. Uma é dos próprios jornalistas e tal, a dificuldade de reconhecer esse reconhecimento entre jornalistas implica numa queda do conceito que todo jornalista teme imensamente. Há esse medo, pânico de fazer esse reconhecimento. Também porque, se ele for fazer esse reconhecimento, com o nível de rigor que é exigido dele na apuração ou que ele
aplica a apuração, o risco dele de ter que se desmentir a toda hora é imenso. Já é um primeiro problema. Segundo, isso faz parte desta invenção fantástica da imprensa brasileira, que é: eu te protejo, tu me proteges, ele nos protege. Nós nos protegemos e vivemos todos no paraíso. Ninguém publica. Quando eu publiquei pela primeira vez, publiquei atribuindo ao Globo uma declaração que não era exatamente aquela, e era um fato que político me precisava de uma correção, mas eu citei que tinha sido publicado. Apenas citei. Rapaz, você não faz ideia do problema que isso representou. A coisa parecia que eu tinha feito um ataque brutal ao Globo e tal. Que não foi, a reação não veio só do Globo. Veio também dos outros. Pô, mas o que é isso, pô? O Jornal do Brasil hoje publicou que foi no Globo que saiu a declaração errada. Pô, que troço. A mesma coisa, você vê o nível de loucura a que esses tabus vão às vezes. Publicação de um desastre de aviação, um avião comercial e tal, com o nome da companhia. E se você pusesse o nome, era discretamente lá dentro. Caiu um avião de passageiro na Baía de Guanabara, morreram 40 e tantas pessoas. Vai saber, caiu um avião da Cruzeiro, mortos os 43 passageiros na queda do avião da Cruzeiro. Olha, foi eu acho muito bom. Essa é uma função, talvez não esteja bem compreendida ainda. Ela tem sido um pouco confundida com a crítica informativa do jornal, a crítica técnica do jornal, com a suplementação das chefias de reportagem e tal. Sim, não é o Erramos, é alguém que analisa a cobertura, né? Mas do meu ponto de vista, seria necessário que essa avaliação do jornal se fizesse estritamente para considerar a relação do jornal com aquilo que o leitor espera ou deve receber do jornal. Recebeu na medida certa, em que medida ele deveria ter recebido, por que não foi em medida certa, onde é que o interesse dele de leitor, da comunidade a que esse leitor pertence, onde é que esse interesse não foi atendido. Agora, os problemas técnicos, os problemas de reportagem, melhor ou pior, isso aí é outro campeonato, é outro assunto. Eu acho que no Brasil essa coisa do ombudsman ainda está num processo, né? Cada um deles pendeu mais para um lado, mais para o outro, né? Alguns mais ligados à ideia do leitor, outros mais ligados ao jornal, à qualidade do jornal. Eu não me sinto muito em condições de prever nem falar, mas de especular a respeito, tal, acho difícil. Eu tenho a esperança, eu posso falar da esperança, que não é grande, de que as pessoas se deem conta de que o jornalismo depende dos jornalistas, né? E isso não está encontrando um campo para se desenvolver entre os jornalistas. Há uma ilusão de que as empresas são solidárias com os jornalistas, onde haja essa preocupação com o futuro do jornalismo. É um engano. O jornalismo num país como o Brasil é feito por empresas capitalistas interessadas no lucro. O jornalista costuma pensar que um jornal é editado para fazer jornalismo. Não é, não. É editado para publicar publicidade, que é o que dá dinheiro. O jornalismo recheia o entorno dos anúncios.
Talvez as próprias empresas, os próprios empresários dessa área não se deem tanto conta disso, mas agem assim. Os departamentos comerciais têm uma importância determinante. E os jornalistas não se dão conta de que eles são subalternos nas empresas de imprensa. A função fundamental deles é proporcionar à publicação a tiragem que justifique o melhor preço, a venda mais fácil e o melhor preço do espaço publicitário no jornal. Essa realidade é terrível. Mas enquanto ela prevalecer, a tendência é que haja jornal, a tendência é que haja revista, a tendência é que as empresas busquem soluções para isso. Agora, aos jornalistas cabe encontrar soluções para o seu jornalismo. Não adianta atribuir as ameaças a fatores externos ao jornalismo. Não. O que externamente atrapalha é a censura, o regime militar. O Glauber era muito amigo meu. O Glauber veio uma ocasião da Bahia e disse ele que veio para me conhecer, quando eu estava fazendo a tal reforma do Jornal do Brasil. O Glauber adorava jornalismo, e adorava conversar de jornalismo. Gostava muito de conversar sobre jornalismo, então conversávamos horas. E, enfim, a minha vida de jornalista não foi uma vida convencional. A minha posição política, as minhas propostas políticas também não eram propriamente convencionais no jornalismo. E o Glauber conversou sempre muito comigo a respeito dessas coisas e foi, ele tinha uma coisa que só mais tarde eu vinha descobrir, que me espantou muito, me surpreendeu muito. O Glauber puxava certos assuntos e memorizava coisas que eu tinha dito. E ele usou muitas dessas coisas no filme. Usou muitas das coisas que nós imaginávamos que viriam a acontecer num futuro próximo no Brasil. E daí veio essa história, né? Quando ele concluiu a primeira montagem do Terra em Trânsito, ele me telefonou e disse: eu quero te mostrar o filme e tal, copiamos. Então fomos ver, nós dois sozinhos, na sala do laboratório da Líder. E de vez em quando apareciam umas coisas que me espantavam, as frases. E ele me perguntava assim: lembra onde você falou isso? Então, tu não lembrava? Tal lugar. Você lembra? Lembro, rapaz. Pô, como é que você memorizou esse negócio? E assim, eu saí absolutamente aturdido com o filme, fascinado com o filme e muito espantado com aquela memória do Glauber, com o uso que ele suspeitando até que muitas daquelas conversas ele tivesse provocado deliberadamente. Certamente não foi o caso, mas